uma palavra sobre a história de Jabes, que fala sobre alargar as nossas fronteiras, porque eu sei que o nosso Deus é um Deus que nos surpreende, né? E eu creio que Ele vai nos surpreender também. Eu queria que vocês abrissem em 1 Crônicas 4, capítulo 4. Mas é bom acompanhar a imagem, porque eu fico sabendo. Vai pra falar. Eu sei. Vai ter que levar? Não, eu sei, mas... Não, sim. Ah, tá. Entendi. Tá aqui, Entendi. 1 Crônica 4, a partir do verso 9. Mas eu vou iniciar com a ilustração. O que eu pensava sobre Jabes, a história dele, sobre as nossas vidas, a nossa caminhada e tantas coisas que nos paralisam e nos impedem de realizar propósitos, né, de alargar as nossas fronteiras. E eu lembro de uma ilustração muito conhecida, vocês, boa parte já ouviu, que é sobre um homem que ele andava no caminho de uma floresta, ele estava em direção à sua cabana, e de repente abriu o céu e uma voz veio do alto e disse: olha, eu tenho um propósito para você. Eu quero que você empurre, você sabe qual é a rocha perto de sua cabana, é uma rocha grande. Eu sou Deus. Aí o homem olhou e disse: Deus, sei que rocha é essa, é uma rocha enorme, próxima à minha cabana. Pois eu quero que você empurre essa rocha. Todos os dias você vai subir, vai até essa rocha e vai empurrar. Todos os dias, até que cumpra essa quantidade de dias, você não vai parar de empurrar a rocha. E assim o homem fez. Todos os dias ele subia e ia até essa rocha, próxima à sua cabana, e empurrava a rocha. Todos os dias, cansado, sem estar cansado, com muitas atribuições ou não, ele ia lá e empurrava a rocha. Mas um belo dia ele percebeu, veio uma voz que disse assim: para que você está perdendo tempo empurrando essa rocha? Que é a voz do inimigo, que vem para desanimar, para nos fazer fraquejar. Para que você está empurrando essa rocha? Você não percebe que ela não sai do lugar? Aí no outro dia ele foi novamente, mas ele começou a observar isso. A rocha não saía do lugar. E no terceiro dia, com aquela voz nos seus ouvidos: você está perdendo tempo. Para que isso? Será que era isso mesmo que você tinha que fazer? Não está tendo resultado. E aí ele começou a questionar. Ele falou: eu vou parar de empurrar essa rocha. Ela não sai do lugar. Eu estou perdendo o meu tempo. Isso está me trazendo frustração, cansaço, desânimo. E aí ele foi falar com Deus: Deus, eu vou parar de empurrar essa rocha. Foi quando Deus falou com ele: olha, no dia que eu te convoquei a empurrar essa rocha, você era magro, frágil, fraco, desanimado. Olhe para você agora. Olhe o seu corpo, olhe como você é definido, olhe como você está forte. Olhe sua energia. Você não é mais o mesmo. Olhe os propósitos que eu cumpri em sua vida. E eu trago essa ilustração para falar sobre a vida de Jabes. Porque muitas vezes nós, por circunstâncias, por vozes que vêm em nossos ouvidos, nós desistimos ou até entendemos que somos derrotados e que nossa história não pode mudar. Mas aí eu trago 1 Crônicas 4, a partir do verso 9, que diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos,
Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Pai, colocamos ao Senhor nesta hora, Pai. Que o Senhor venha trazer luz e venha destravar os segredos de nosso coração. Que venha lançar fora, Pai, todo o medo, porque o Senhor é o Deus que nos encoraja. O Senhor é o Deus de poder, Pai, de grande glória. E o Senhor nos formou a sua semelhança. Por isso nós pedimos nessa hora, nos dá a direção, vai repreendendo toda a fortaleza mental, tudo aquilo que nos impede, Pai, de vislumbrar o futuro magnífico que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, meu Senhor, repreende toda oposição no mundo espiritual, tudo que não vem de Ti. E cumpre os Teus propósitos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. É interessante a genealogia dos nomes nessa passagem de 1 Crônicas, porque em meio a mais de 500 nomes, de repente, quando vai citando, fulano é filho de Ciclano, Ciclano filho de Beltrano, dá uma parada para falar de Jabes. Um homem que a própria mãe colocou o nome dizendo que com dores, porque com dores o dei à luz. Para os judeus, o nome era algo muito importante e marcante, porque falava às vezes da identidade, da história. Era uma forma de lembrar a história de alguém. Então todos, né, Jabes, enquanto passava, enquanto ele crescia, todas as vezes que chamava ele pelo nome, é como se lembrasse, olha, a mãe com dores, veio com problemas desde quando veio ao mundo. A mãe sofreu muito quando deu à luz a Jabes. Imagine sempre, e nós sempre falamos da importância do nome, porque o nome tem um significado. Talvez você não saiba o significado, né, de imediato, mas quando você proclama o nome de alguém, você está declarando o nome. E assim, quando chamava Jabes, estava declarando, porque com dores dei a luz. Mas o mais intrigante disso, ainda que Jabes tenha vindo com dificuldade, ainda que as dores foram tantas e o sofrimento, que foi algo que levou a mãe, né, a marcar a história de Jabes com este nome. Mas a Bíblia mostra que Jabes fez a diferença. Ele não se limitou às fronteiras do nome dado por sua família. Ele não se limitou aos limites daquela história de quando ele nasceu, não. Há uma parada aqui, porque a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Eu não sei o que significam os nomes dos irmãos de Jabes, nem sei como foi dada a luz a eles. Mas eu sei que Jabes tem muito a nos ensinar. Ele vai nos ensinar, sua história nos ensina, que nós não temos que ser limitados por circunstâncias. Nós não podemos nos limitar ao que alguém pensa de nós. Nós não podemos nos limitar às vozes externas. Porque existe um Deus de poder, que quando você clama o nome dele, ele muda a nossa história. Então eu aprendo com Jabes que eu posso contrariar todas as expectativas que tenham feito ao meu respeito. Circunstâncias negativas, ruins acontecem em nossas vidas. Aflições, tribulações, tantas histórias. Em toda a minha caminhada na vida de vocês, com certeza, com a família, né, com o parente, com o pai, com a mãe, com alguém, ou filhos, com os nossos filhos, algo pode ter acontecido que marcou a nossa história. Mas
a gente se apega a uma certeza que você pode dobrar os seus joelhos, elevar a sua voz e clamar aquele que tem as melhores expectativas, faz as maiores expectativas a nosso respeito. Aquele que pode escrever, não, que escreve a nossa história. Mas, amados, nós precisamos crer. Porque muitas vezes Deus já coloca tudo ao nosso redor, mas o medo nos paralisa. Mas palavras, decepções nos paralisa. Então eu aprendo com Jabes que apesar dele ter motivos para o fracasso, o seu nome já indicava dor. Nós podemos não se abater com essas opiniões. Quantas vezes nós vimos histórias escritas de pessoas que reagem, né? E tem história até de derrota, porque influências da infância, né? Palavras de maldição, que nós realmente repreendemos isso. E temos falado continuamente como devemos abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos amigos, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque uma palavra, muitas vezes, ela entra no coração de alguém e leva a pessoa a não querer continuar. Algumas pessoas vão até para o fundo de um poço por causa de uma palavra. Quantas histórias eu já vi de alguém que disse que, sabe, da época da escola, de alguém que disse, você é burra, você é burro, você não serve para nada. Essas palavras ecoam na mente e nos corações. Mas Jabes não. Ele não me permitiu que essa palavra, o que as pessoas poderiam pensar, esse aí é um fracassado, esse aí, desde pequeno já veio para causar dor à família. Desde pequeno você já vai vir na história como vai ser. Não. Ele mudou porque a palavra do Senhor diz que ele invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoe e alargues a minha fronteira. Jabes preferiu orar, amados. Ele preferiu orar. E foi assim que ele fez a diferença. Jabes não aceitou a sentença dada por pessoas, pela mãe, pela sua história quando nasceu. Quando dizia, com dores dê a luz. Não. Ele não ficou se maldizendo. Ele não achou que essas dores poderiam, levar uma derrota contínua. Não. Ele pensou, não, eu ainda posso protagonizar uma história de sucesso. Mas como eu vou fazer isso? Eu posso sim mudar a história. O Senhor, amados, nós temos que lembrar um Deus que muda histórias, muda nomes. E aí, quando eu escrevia sobre essa ministração, eu lembrava da vida de Abraão. Que de Abrão passou a ser chamado Abraão. Que em Gênesis 17:5 diz assim, o seu nome não era mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abraão significa isso, pai de muitas nações, pai de povos. Nosso Deus é um Deus que muda a história. O Senhor tirou Abraão de Ur dos Caldeus, do meio da parentela, eu não sei os motivos, era um povo idólatra. O Senhor cumpre propósitos. Talvez a história dele não fosse escrita como aconteceu se ele continuasse em meio à parentela. O Senhor, sai daqui e eu vou fazer uma nova história. Eu vou fazer, sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Como Jacó, que nasceu segurando, a palavra diz, no calcanhar do irmão. Que o significado mais se assemelha a suplantador. Mas a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Ele teve um encontro magnífico com o Senhor e Deus mudou o nome dele para Israel. E Israel significa, amados, não te deixarei ir. Não significa príncipe de Deus, vencedor, que reina com Deus. Vocês lembram que Jacó disse ao Senhor quando ele lutava? Ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E eu acho que é isso que nós precisamos, de perseverança. Talvez as circunstâncias não estão as melhores, nos favorecendo. Talvez você não esteja recebendo motivação de ninguém, nem ânimo.
gente não vai ter. Mas nós podemos contar com Deus. Jacó, ele ficou durante aquela madrugada lutando com Deus. E quando ele falou, me deixe ir, não, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E nós precisamos ter esse mesmo posicionamento como Jabes, como Jacó. De se colocar diante de Deus, de crer. Dessa fé. Sabe como a gente comunica com Deus quando nós falamos isso? Que nós criamos no poder dele. Que nós cremos que só ele pode abençoar. Que nós cremos que é a mão dele que favorece. Que é a mão dele que dá livramento. Que é a mão dele que muda história. É somente o Senhor que opera essas maravilhas. Então nós podemos nos posicionar assim como Jabes. E ele pediu que eu o abençoasse e que alargasse as fronteiras dele. Foi isso. Talvez os parentes, os irmãos, a mãe, o pai de Jabes não achassem que ele seria mais ilustre que os irmãos. Os vizinhos. Eu aprendi uma coisa na vida e é um dos princípios que eu levo na minha sabedoria e tento sempre, né, aquilo que a experiência vai nos dando, falar aos nossos filhos. A vida é uma roda gigante. Nós não somos nada. Um dia nós estamos lá embaixo e de repente está lá em cima, a gente pode estar lá embaixo. Qualquer um de nós, eu, cada um de vocês. Porque tudo que temos vem de Deus. Então, o mundo gira, amados. As circunstâncias, elas mudam. E a gente não sabe de quem nós vamos precisar. Porque nada que temos é nosso. Então, eu não sei o que Jabes ouvia. Eu não sei o que os vizinhos falavam de Jabes. E muitas vezes nós, por algum sentimento que está no coração do outro, o que pensa de nossas vidas? Talvez pense que seremos pessoas que sempre causarão dor. Mas eu aprendo com Jabes que eu posso elevar a minha voz e pedir, Deus, tira esses limites de fronteiras, alarga. Faz eu conquistar, faz eu ir além desses limites. Limites que muitas vezes o homem que coloca, mas Deus é um Deus extraordinário que faz o impossível em nossas vidas. E Ele pode sim mudar a sua história e a minha história. E eu não falo isso como palavra de motivação, eu falo porque eu creio, porque está escrito nessa palavra. Porque Ele fez de Davi um que ninguém achava que poderia chegar a lugar algum, fez um rei. Fez um guerreiro que derrotou um gigante. Então entendo sim que é Deus que favorece. É Deus que através das mãos dele que nos eleva, sabe? Numa posição que nunca imaginaríamos. Que nos faz daquelas fronteiras de quando eu nasci, só posso chegar até aqui, que vida de dificuldade. Não, porque muitas pessoas dão muitas desculpas. Que eu não posso, que eu não consigo. Eu combato muito isso com esse termo, bem prático. Chegou, não sei o que, tem 3 máscaras, bota mãe essa, aquela. O Estevão começa, mãe, essa máscara não. Oh, meu Deus, de manhã, não, porque essa não pode, não, porque essa não vou conseguir. Eu falei, menino, pare de falar não. Pare de botar dificuldades. Seja prático. Vai com essa, vai conseguir sim. Você já percebeu que seu irmão mais novo é prático? O que bota aí tá bom, ele vai? E quantas vezes, eu trago analogia para nossas vidas, quantas vezes a gente fica dando desculpa, não, eu não consegui fazer esse curso, porque não deu, porque eu não tinha condições, porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe. O que eu aprendo é que com Deus a gente pode todas as coisas. Nós que nos limitamos, eu vejo pessoas que não tinham nada, como eu vi outro dia, um menino passou, acho que foi para medicina na Federal e não tinha condição alguma, porque é Deus quem faz essas coisas. Mas para isso precisa de um coração aplicado a crer. Um coração que confia. Um coração que diz assim, Senhor, os meus olhos estão vendo essas fronteiras aqui. Onde eu nasci, não estou tendo oportunidades, não está surgindo nada. Mas, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas alarga minhas fronteiras. Me abençoa, me leva além. E se vocês olharem para a vida de vocês, vocês vão perceber o quanto Deus já alargou as suas fronteiras. O quanto Ele já alargou minhas fronteiras, mas eu sempre sei que Ele pode fazer muito mais. Porque Ele é um Deus extraordinário.
Então eu não sei qual a limitação que você tem colocado diante de Deus. Pode ser na sua vida emocional, pode ser na sua vida espiritual, pode ser na sua vida material, pode ser na sua área da saúde. Só se derrame. Clame a Ele. Ore com fé. Ore com fé. Porque Ele pode fazer o mesmo que fez com Jabes, te tornar mais ilustre do que os seus irmãos. Porque Ele é um Deus que opera maravilhas. Mas Jabes não falou apenas que me abençoe e me alargues as fronteiras, não. Ele falou que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Sabe por quê, amados? Para conquistar, precisamos ter livramento, precisamos da mão do Senhor que nos livra. E às vezes esses livramentos não são só com inimigos materiais, muitas vezes são inimigos espirituais, aqueles que os nossos olhos não podem alcançar. Quem não tiver a consciência do mundo espiritual vai padecer coisas que não precisariam. Este mundo aqui não é 10% do que é o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual. Então nós temos inimigos espirituais. Todos os dias você precisa levantar da cama sabendo eu tenho um inimigo espiritual. Então eu tenho que pedir ao Senhor, me preserves do mal. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aflições todos nós teremos. Mas precisamos clamar ao Senhor para que a gente possa superar essas aflições. Para que a mão dele possa nos favorecer, para que os propósitos dele se cumpram em todas as áreas de nossas vidas, para que a gente não sucumba. Porque se nós sucumbirmos, a gente não conquista, a gente não alarga as fronteiras, a gente não é abençoado. O Senhor já libera as bênçãos, só que se Davi ficasse pensando realmente, quando Saul falasse, você não vai conseguir, o irmão falou, todos olharam, queria botar a armadura, ele não conseguia, se ele ficasse pensando, vou desistir, vou retornar. Ele não teria registrado uma grande vitória da vida dele na Bíblia Sagrada. Um jovem que derrotou um gigante. Quantas vezes não está registrado vitórias? Não porque não resistiríamos e venceríamos, mas porque desistimos antes da hora. E o gigante fica lá de pé, porque você não se dispôs a pegar a funda e lançar a pedra. E essa pedra, antes de tudo, é uma pedra de oração, de joelho no chão, de jejum, de batalha espiritual. Então, amadas, toma essa palavra nessa tarde. Toma essa palavra para a sua vida. Em meio a 500 nomes na genealogia, o Senhor parou através na Bíblia Sagrada para falar de Jabes. É porque esse homem era diferente. Esse homem tocou o coração de Deus. Esse homem fez história, ainda que não houvesse expectativas positivas em favor de sua vida. Mas ele fez história, ele contrariou as expectativas. Então nós podemos confiar que existe um Deus assim. E podemos também alargar as nossas fronteiras. O nosso Deus é um Deus que reescreve histórias. No verso 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Eu fico imaginando qual foi a bênção que esse homem recebeu. Eu sei que ele foi ilustre entre os irmãos, o mais ilustre. Com certeza muitos recorriam a ele. Ele impactou vidas. Ele impactou tantas vidas que o nome dele está aqui. Ele se posicionou. E nós precisamos nos posicionar. Peça com fé. Em Jeremias, eu encerro. Em Jeremias 33, eu leio para vocês e vamos fazer uma oração. 33, 1 a 3, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que Jeremias estava encarcerado no pátio da guarda, mas Deus falou a ele: invoca-me, que eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o Senhor fala para cada um de nós nessa tarde: dobre seu joelho, invoque a presença do Senhor, porque Ele vai anunciar, vai revelar para cada uma de nós coisas ocultas e grandes que não sabes. Peça ao Senhor: alargue minhas fronteiras, não para ostentar algo, não por orgulho, mas para que Ele cumpra os propósitos dele em nossas vidas, porque através de nossas vidas, vidas são impactadas. Através de nossas vidas, nós abençoamos filhos, abençoamos marido, abençoamos pessoas. O que não podemos é viver uma vida ordinária, quando Deus tem uma vida extraordinária para cada um de nós. Então creia tão somente que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Você que está em casa, você que ainda nem recebeu essa palavra, mas vai receber. Então somente confie. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te clamar, Senhor, nessa tarde, por cada vida aqui presente, por aquela, Senhor, que está também online, e aquelas que ainda estão por vir, que ainda assistirão este culto. Deus, que essa palavra entre nos corações, produzindo mudança, fazendo a diferença. Deus, Tu és um Deus de maravilhas, de poder e grande glória. O Senhor é um Deus que, quando invocamos, Senhor, o Senhor anuncia coisas grandes e ocultas, Pai, que não sabemos. Ó Senhor, larga as nossas fronteiras. Nos abençoa, Pai. Coloca a Tua mão que nos livra, Pai. Opera livramento, Senhor. Toma cada vida aqui, aquilo que tem limitado. O medo, palavras, circunstâncias. Porque muitas vezes, Senhor, nós somos, Pai, moldados pelas circunstâncias humanas. Mas nós sabemos que existe um mundo espiritual. Nós sabemos que existe um Deus de poder, que alarga as fronteiras, que nos leva além daquilo que pensamos. Por isso, Senhor, vai repreendendo toda oposição no mundo espiritual. Todo espírito de medo, de covardia, de baixa estima, de rejeição. Tudo que não vem de Ti. E guarda, Pai. Guarda cada vida em Tuas mãos. Que elas possam viver uma vida extraordinária e não uma vida ordinária. Porque eu sei, Deus, que usará cada uma delas, cada uma dessas pessoas, Senhor, para impactar vidas. Assim como o Senhor usou Jabes, para que ficasse sua história aqui registrada na Bíblia Sagrada, demonstrando que quem faz a nossa história e reescreve é o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Ele opere maravilhas. Eu creio que Ele vai operar e que Ele faça todo